Bem, vamos aqui dando continuidade aos nossos estudos sobre a Bíblia Sagrada, sobre a palavra de Deus. E por falar em palavra de Deus, eu preciso que você entenda isso aqui, ó. Jesus é a palavra de Deus. Então, nós católicos acreditamos que a Sagrada Escritura, os livros do Antigo e do Novo Testamento, eles contém a palavra de Deus de maneira escrita. Só que nós acreditamos que Jesus é a palavra de Deus propriamente dita. Só que ao mesmo tempo que Jesus é a palavra de Deus, o Verbo, no princípio era o Verbo, como vai dizer São João, ao mesmo tempo que Jesus é a palavra de Deus e a Bíblia tem a palavra de Deus, nós não estamos dizendo que Jesus é a Bíblia, tá? Não é assim que funciona. Vamos lá. A Bíblia é a palavra de Deus escrita, inspirada pelo Espírito Santo. Então aqui nós acreditamos que tudo que está na Sagrada Escritura foi inspirado pelo Espírito Santo, ok? É um livro sagrado que contém principalmente a história da salvação, os ensinamentos de Jesus e a experiência de fé do povo de Deus. Então, basicamente, esses três pontos aqui, tá? É o centro da Bíblia. História da salvação, experiência de fé do povo com Deus e principalmente também, claro, os ensinamentos de Jesus Cristo que culminam no Evangelho, tá certo? Então, isso aqui é muito importante. Nós não cremos que a Bíblia é um livro científico, um livro de geografia, um livro de filosofia. Então, pequenas inerrâncias, digamos assim, não é inerrância, pequenos erros geográficos, de datas, de nomenclatura, até de genealogia, tá certo? Enfim, questões que parecem contradizerem a ciência, para nós católicos isso não é problema, porque o objetivo da Bíblia não é tratar sobre assuntos científicos. Professor, mas você falou que a Bíblia foi inspirada pelo Espírito Santo. Ok, foi inspirada pelo Espírito Santo naquilo que diz respeito à nossa salvação, tá certo? E não podemos ignorar que o Espírito Santo inspirou seres humanos limitados. Então, não é que o Espírito Santo colocava o tempo inteiro coisas novas que o escritor, que nós chamamos de agiógrafo, tá? Não é que o Espírito Santo revelava coisas que ele não sabia. É o Espírito Santo se aproveitou, tá? No bom sentido, claro, daquilo que o escritor conhecia, daquilo que o escritor tinha estudado, de todas as capacidades intelectuais e utilizou aquilo para escrever a palavra de Deus, ok? É por isso que uma pequena controvérsia, né, do texto bíblico com a ciência, para nós não é problema, tá certo? Para os católicos, a Bíblia é a fonte primordial da revelação divina, juntamente com a tradição, ok? Então, aqui nós podemos ver a estrutura da Bíblia Sagrada. Nós temos o Antigo Testamento, tá certo? A Antiga Aliança, 46 livros, e temos aqui as categorias. A maioria deles foram escritos em hebraico, alguns textos do Antigo Testamento foram escritos em grego, tá certo? Narra principalmente a aliança do povo de Deus, né? Desde a saída de Israel, desculpa, do Egito, indo em direção à Terra Prometida, tá certo? E nesse meio, diversas coisas Deus ensinou, fez alianças com seu povo. Ah, Marterson, e os patriarcas? Veja, não ignora a questão dos patriarcas, tá certo? Mas o centro, ali, digamos, do Antigo Testamento mesmo, é o resgate que Deus faz, né, do seu povo, tá certo? Que já é uma prefiguração do resgate que Deus vai fazer na nova e eterna aliança com Jesus Cristo, nos resgatando do pecado, tá certo? Então nós temos o Pentateuco, os cinco primeiros livros, temos os livros históricos, sapienciais e os proféticos. E nós chegamos na nova e eterna aliança, tá certo? O Novo Testamento, onde nós temos aqui 27 livros que, em sua maioria, foram escritos em grego, tá? Apresenta principalmente o centro do Novo Testamento, a vida, a morte e a ressurreição de Jesus Cristo, tá certo? E o início também da pregação
da ação apostólica dos apóstolos. A divisão dele, basicamente, são os quatro evangelhos, os Atos dos Apóstolos, tá certo? Que foi escrito por São Lucas, e as cartas apostólicas e também o Apocalipse. Então, a igreja nos ensina também a interpretar a Sagrada Escritura à luz da tradição, tá? Primeiro, a unidade da Escritura. Apesar de nós termos o Antigo e o Novo Testamento, nós não dividimos, tá certo? A Sagrada Escritura, digamos assim, em duas coisas distintas. Sim, são duas alianças, são dois períodos, são duas histórias, mas é a mesma história do povo de Deus. É a mesma economia da salvação. É o Deus que começa a se revelar no Antigo Testamento e a revelação culmina no Novo Testamento, tá certo? Nós também interpretamos de acordo com a tradição. Então, aquilo que a tradição sempre entendeu sobre determinados ensinamentos, nós também trazemos para a nossa interpretação, tá certo? Também interpretamos a Bíblia com a analogia da fé, né, que a interpretação deve ser coerente com tudo aquilo que a Igreja Católica já ensinou em toda a sua história, ok? Nós precisamos buscar tanto o sentido literal, tá, como o sentido espiritual. Não devemos achar que todos os textos são meramente figurativos. Não é assim que funciona. Devemos de fato procurar a literalidade no texto, e ao mesmo tempo que a gente encontra a literalidade, nós encontraremos a questão espiritual. Por exemplo, Deus abriu o Mar Vermelho. Ora, ali não é uma coisa meramente simbólica, tá? Aconteceu de verdade a abertura do Mar Vermelho. Então, existe o fato literal. Mas existe também o fato espiritual, que Deus sempre está resgatando seu povo, e também a passagem do povo pelas águas já é uma prefiguração do batismo e de todas aquelas maneiras que Deus está sempre utilizando para resgatar os seus filhos, tá certo? E nós temos também os gêneros literários, né? É importante conhecer gêneros proféticos, históricos e por aí vai, apocalípticos, ok? Desde o Antigo Testamento nós já temos gêneros apocalípticos, ok? E como é que a gente utiliza a Bíblia, né? Primeiro, para que nós conheçamos a vontade de Deus através da Escritura, através do estudo da Bíblia, nós encontraremos, né, a vontade de Deus. Também aprenderemos a guiar a nossa vida, tá certo? E outra coisa interessante, quantas pessoas nós já escutamos falar, né, que a Bíblia precisa de uma atualização. A Bíblia não precisa de de uma atualização, né? É a nossa vida que tem que ser atualizada de acordo com a Bíblia. Então, apesar dos textos serem antigos, precisamos continuar tentando colocar em prática hoje em nossa vida.